Esse caso é um caso muito interessante, né? Relatou pra gente a história de uma menina. Já vamos começar. Uma menina, 16 anos, 1,60 m de altura, 42 kg de peso. Branca, solteira, menor aprendiz, profissão. Vamos lá, galera. Vamos começar aqui a ler esse caso clínico. Eu queria que vocês já fossem lendo comigo. Eu vou ler, né, pra vocês. A gente vai lendo junto, fazendo pequenos comentários, mas depois a gente volta pra gente passar um olho geral, né, um overviewzão sobre esse caso, que é um caso... Por que eu escolhi? Porque sim, mas sobretudo porque é um caso que eu vejo que vai ser cada vez mais frequente. Cada vez mais frequente na nossa prática, né? Seja no nosso consultório, na nossa família, as pessoas que a gente lida, ok? Vamos lá? Queixa principal. Relata que, aí ele põe entre aspas, sou descontrolada emocionalmente e sou uma pessoa extremamente carente. Isso tudo entre aspas, tá? Então, descontrolada emocionalmente e extremamente carente. E ele continua aqui na queixa principal. E contou sobre diversos ataques de raiva e uma tentativa de suicídio. Perfeito. Eu só tentaria encontrar a queixa principal dela. Tentaria relatar aqui a queixa principal. Por que ela... Eu entendo que no meio da consulta, né, no meio da sessão, da conversa, os nossos pacientes, eles falam muito. E acabam... Normal, graças a Deus, né? Outros não falam nada, né? Depende do tipo de paciente. Falam menos, né? Falam pouco. Mas tentar encontrar tentar encontrar a queixa principal mais direta. Eu achei ótimo. Histórico do quadro atual. Vamos lá. Quando começou o quadro? Segundo ela, percebe que sempre foi assim. Foi entre aspas também. Top. Lembra-se da primeira vez que sofreu bullying na escola e isto a marcou muito. Como o paciente estava antes do quadro? Não se lembra, diz que sempre foi assim, desde a infância. Com o passar do tempo, desenvolveu uma apatia, também entre aspas, e um sentimento de confusão. A piora do quadro tem relação direta com a família. Ela considera sua mãe muito autoritária, seu pai muito ausente. Então a gente pode sublinhar aqui, percepção dela. Mãe autoritária, pai ausente. E agressivo, ausente e agressivo. Né? Ou seja, ou ele está fora ou ele está dentro, né, agredindo. E aí a gente tem que ver qual tipo de agressividade é essa, né? Enfim, física, verbal, que agressividade com ela, agressividade com a mãe, agressividade com o irmão, agressividade no trabalho. Ela tem uma insegurança, acha que o pai vai bater em alguém na rua, sempre que sai com ele. E seu irmão muito hostil, chegando a agredir ela quando ela tinha apenas 8 anos de idade. Tá, eu gostaria de saber a idade desse irmão, tá? Se é mais velho, mais novo, isso faz diferença pra gente, né? A gente tá falando o quê? De um rapaz, um homem de 18 anos que agrediu quando ela tinha 8, a gente tá falando de um menino de 7 que agrediu quando ela tinha 8. Claro, você percebe que ela tem uma percepção, né? Ela fala que ela é descontrolada emocionalmente, que ela é extremamente carente, ela disse lá em cima. Então eu preciso, sempre que ela tá me falando, claro, não vou invalidar nada do que ela tá me dizendo, tudo que ela tá me dizendo é relevante, é verdadeiro, né? É como ela percebe o mundo, como ela tá sendo afetada pelo mundo, como ela tá integrando esse mundo dentro dela, tá ótimo. Mas aqui é um detalhe, entre aspas, que pra mim não é detalhe. Eu gostaria de saber qual a idade do irmão dela, já aqui no relato, né? Porque faz diferença, já percebe, né? Quando seus pais se separaram, se tornou mais explosiva ainda. Principalmente quando sua relação com a mãe, aí entre aspas de novo, se tornou insuportável. Hoje, ela relata não se sentir bem com nada em sua vida. Faz piadas autodepreciativas e às vezes expressa deboche pelo sofrimento alheio. Tá? Então ela debocha o sofrimento alheio, faz piadas autodepreciativas e não se sente bem com nada em sua vida. Anamnese dirigida. Como está o sono da paciente? Dorme muito sem rotina de sono, sem hora para acordar ou dormir. Tem alguma outra doença? Não. História fisiológica da paciente. Vamos lá. Não foi abordada na sessão. Ok? Vou botar uma interrogação aqui para a gente voltar para esse ponto depois. Esse ponto aqui tem um campo que é importante para mim. História social da paciente. Tem um relacionamento com um rapaz transexual, mas relata que preciso, entre aspas de novo, preciso ser a mãe do meu namorado. Isto traz sofrimento para ela. Come muito pouco, quer se sentir mais bonita que as amigas. Aí, entre aspas de novo, sou muito competitiva e às vezes fica sem comer para manter os 40 quilos. Começou a abrir, ó, percepçãozinha na minha cabeça já começou a abrir, né? Beleza? Sua relação com a mãe é respeitosa, mas sem muitos atritos. Esse mais, vamos ver, porque eu não entendi. É respeitosa, mas sem muitos atritos. Eu não sei se é desrespeitosa, mas sem muitos atritos, ou é desrespeitosa... Mas bem, talvez seja só isso mesmo. Respeitosa e sem muitos atritos, né? Sua relação com o pai é incômoda para ela.
chegou-me a relatar chorando que ela não queria que ele a abraçasse. Com o irmão, há sempre brigas e desentendimentos, ao que ela entende que ele é o favorecido da família e a avó costuma favorecer o neto. Então ele é o preferido. Na percepção dela, o irmão é o preferido. História familiar do paciente. Depois de muitas brigas, os dois pais da paciente separaram-se por volta de 2019. Não houve tempo suficiente para entender melhor essa história. É claro, não, é uma consulta, não dá para a gente às vezes pegar tudo, com certeza, né? Vamos voltar ali atrás um pouquinho antes de eu ir para o exame psíquico. O exame psíquico tem muito dado aqui no exame psíquico importante para a gente, tá? Então vamos embora, gente. História fisiológica da paciente. O que eu gostaria muito de saber aqui na história fisiológica da paciente? Como é o padrão alimentar dela, tá? Direitinho. Isso é uma coisa que seria bom a gente investigar. Porque ela mesma falou, olha, eu fico sem comer para manter os 40 quilos, ela é impulsiva, ela tem uma carência, né? É relevante pra gente, né? É bastante relevante pra gente. Então, eu gostaria de saber como é que é a história fisiológica da paciente, sobretudo alimentar, padrão de ir ao banheiro. Como é que a gente faria isso de verdade? Eu tô ali ouvindo, já bati o olho, você mesmo falou, né? Você falou aqui, né? Depois no exame psíquico, a gente vai ler. Você bateu o olho e já viu, família, né, mais alta que a mãe, ele relata isso aqui, por isso que eu tô falando. Magrinha, bem magrinha, 40 quilos, né? É competitiva com as amigas e tal. Então, olha, e tem todo esse quadro florido de impulsividade, descontrole, ela diz. Não vale a pena a gente investigar como é que é o padrão alimentar dela? Vale. O que eu perguntaria pra ela? Mesmo assim, me fala... Então vamos lá. Papapá, né, o nome dela. Me fala um dia teu, como é que você acorda que horas? A gente começa assim, você acorda que horas? Tá? Que horas você acorda? O que você faz quando você acorda? Aí a gente pergunta assim, você toma café da manhã com a sua família? Toma na rua? Não toma? Como é que é isso? E a gente vai entendendo qual é a relação dela com a comida. A relação dela tem uma relação hedônica com a comida, ou seja... Ela se mantém afastada da comida desejando essa comida? Ou ela tem desprezo pela comida? Quais são as preferências alimentares dela? Isso pra mim é muito importante saber. Pra gente poder depois desenrolar isso aqui. Aí na história familiar do paciente, eu também tinha botado uma interrogação aqui, que eu gostaria muito de saber a idade do irmão, se ela mora junto, se ela dorme no mesmo quarto que o irmão, mora junto com o irmão. Você falou de uma avó, lembra? A avó é preferida, né? A avó favorece, o irmão dela é preferido da avó, né? A avó favorece o neto, tá relatado lá em cima. Então, se aparecer um personagem que parece relevante lá em cima, eu gostaria de ouvir falar sobre ele aqui embaixo de novo, tá? Então, avó. E irmão, me faltam dados. Eu entendo, talvez tenha sido a primeira consulta, ou a gente vai para um caminho e começa a chorar, você não vai ficar também, obviamente, voltando tudo, né? Claro, eu entendo perfeitamente. Mas, só pro próximo, né? A gente já pergunta para ir complementando como é que tá, pra gente complementando a nossa compreensão do quadro. Vamos pro exame psíquico? Vamos pro exame psíquico. 16 anos, sexo feminino, branca, solteira, menor aprendiz. Chegou no dia 9 de fevereiro de 2022, final do verão, ao meu consultório com a sua mãe. De início, notei a clara diferença de aparência entre ela e sua mãe. Ela, muito branca, cabelos quase ruivos, magra, e sua mãe com pele parda, cabelos negros e mais baixa. Conversou com outro paciente e a conversa pareceu um pouco artificial, como se estivesse querendo emular um diálogo e não dialogar de fato. Entendi. Você foi até a sala de espera, chamou a paciente e ela estava ali, você a viu trocando ideia com outro paciente, né? E parecia uma coisa meio artificial, segundo a tua análise. Entrou no consultório e vestiu uma roupa que eu não soube distinguir se era um vestido ou um short curto, combinando com uma camisa laranja e branca, de chinelo e com uma máscara. Usava óculos que lhe caíam do rosto constantemente. Eu visualizei, né? Achei bacana, né? Constantemente. Interessante isso. Aqui no chat, escreveu juízo de valor. Mas olha, o exame psíquico, ele tem algo de juízo de valor, sim. Não fica com medo disso, não. O exame psíquico é, sobretudo, uma percepção que você, como examinador, tem acerca do paciente. Então, o exame psíquico é mesmo, por isso que eu achei bom o que você escreveu, ele é mesmo uma mescla, uma articulação entre coisas muito objetivas que você está vendo, por exemplo, a descrição da vestimenta dela e aquela impressão que a paciente causa, né? Então, eu lembro de um exame psíquico antigo meu, que foi até apresentado numa sessão clínica, que eu descrevo com algum preciosismo literário, inclusive, uma certa ânsia, um enjoo, uma náusea que me causava os dentes do paciente. Então, eu fiquei algumas linhas descrevendo como é que era a arcada dentária, a dentição, a gosma do dente, né? Sujeira do dente do paciente. Aquilo causava um embrulho. Então, era uma coisa que era muito relevante para mim. Sempre que eu ia atender esse paciente, eu precisava, né? Eu precisava adaptar e prestar atenção em outra coisa, porque se eu ficasse prestando atenção na boca do paciente, eu ia ficar com náusea, né?
Curioso, eu não sou fresco, não sou enjoado, mas aquele paciente me causava isso. Então não tem problema você botar um juízo de valor. Claro, o teu exame psíquico não pode ser inteiro um juízo de valor, tem que ter coisas muito objetivas, mas é bom que quando a gente está lendo, é bom que eu me transporte para a sensação que o investigador tinha. Contou-me sobre o motivo de estar indo. Entre aspas de novo, sou descontrolado emocionalmente. Sou uma pessoa extremamente carente e não sei superar problemas. Você está repetindo, lembra? Lá da queixa principal. Ao falar sobre estas coisas, seu corpo estava... Perfeito. Você está descrevendo agora a posição dela. Ao falar sobre essas coisas, seu corpo estava voltado de lado e me olhava por cima do ombro. Visualizei bem. Apesar desta aparente expressão de desprezo... Ótimo, olha só. Isso aí. Né? Eu gosto disso. Você fala, aparente expressão de desprezo. Podia ser mesmo, mas ela podia estar te desprezando, mas não foi a tua percepção. Não é isso? É assim mesmo que a gente escreve exame psíquico, hein? Aparente expressão de desprezo. Você não se sentiu desprezado, porque alguma coisa ali você viu. E aí ele vai dizer o que aconteceu. Vamos ver se a gente, de fato, entra na história. Ao falar sobre essas coisas, seu corpo estava voltado de lado e me olhava por cima do ombro. Apesar desta aparente expressão de desprezo, havia muita variação no tom de voz, olhos cheios de lágrima e constantemente puxava longas respirações. Você me corrige se eu estiver percebendo diferente de você. Mas eu tô achando o seguinte, você falou assim, ela tava de fato com uma postura de desleixo com a consulta. Mas o sofrimento dela era tão grande, história de bullying, ela não era preferida da avó, não queria abraçar o pai. Ela tava tão machucada que talvez isso não fosse desprezo, né? Fosse descrença. Será que essa consulta vai servir para alguma coisa? Né? Porque ela chorava, ela respirava fundo, ela tá agoniada ali na tua frente, tadinha. Então, tá ótimo, é isso aí. Eu tô contigo, eu também não acho que ela tá te desprezando, não. Acho que ela tá sofrendo. Contou que desde sempre se sentia assim. Ainda tem, desde sempre, sempre. Ela não tem um alívio, ela sente um mundo assim. Talvez pelo bullying que sofreu na infância, ao qual não especificou. Isso eu quando tava lendo lá no início, eu queria saber como é que era esse bullying. Ela tem a percepção de bullying. Ela não disse como era, né? Não especificou. Talvez um dia ela chegue lá, né? Talvez seja uma coisa muito grave, inclusive, que ela não vai conseguir te contar de primeira, né? Peraí. Várias vezes, durante o discurso, ao se referir sobre a fala dos outros, comentava: eu tenho que ser sempre a melhor. Sentia uma espécie de apatia, aí tá entre aspas, deve ser palavras dela, né? Junto com confusão. Reclamava da relação com o namorado, ao que entendi transexual. Pois tenho que ser sempre a mãe do meu namorado. Sua relação com a família, no geral, é bastante conturbada. Houve um tempo em que odiava a mãe, mas agora a acha uma mãe decente. Interessante. Mãe decente, né? Essa expressão não é portuguesa, não é brasileira. A gente não fala assim das pessoas, né? A gente não é um adjetivo usualmente colocado pela gente. A gente não chama, isso aqui é uma pessoa decente. Mas, no entanto, não chega a ser um anglicanismo, porque decente existe em português, óbvio, mas não está na fala corrente. A gente não se refere assim às pessoas, né? A gente não fala que uma pessoa é decente ou não é decente. Isso, mas nos Estados Unidos, sobretudo em séries americanas, há um abuso desse termo para qualificar relações humanas, né? Então a gente já começa a inferir. Essa paciente, provavelmente aos 16 anos, ela de fato tem contato com a cultura americana, ela vê séries, ela ouve pessoas falando sobre as suas relações. Isso para mim é muito importante. O que está no imaginário dessa paciente? Isso é muito, muito importante para mim. Tá? Então ela não revelou para mim, mas olha, eu tô vendo, ela tem um estilo de vestimenta que parece, né, com as adolescentes de seriado, com as influencers americanas, né? Muito magrinha, um chinelo, roupas coloridas, um short curtíssimo que você não sabe se tem um vestido por cima ou se é assim mesmo que ela tá vestida, né? Usa essa palavra decente que está se popularizando entre os jovens de 16 anos. Por quê? Porque eles estão expostos a influências e a séries americanas, sobretudo por Netflix, a HBO, etc. Se você ouve uma série feita para adolescente, você vai ver um abuso. Você tem que ouvir, né? Você tá ouvindo, você não pode. A gente que é terapeuta, a gente que é atento ao mundo, ou precisa ser atento ao mundo, porque são ferramentas pra gente, a gente vai ouvindo as séries tentando pegar o vocabulário dessas séries. E a gente vai tentando ver a diferença, não é isso? Coisas que não são cotidianas, são triviais pra gente. Mas que se a gente está se expondo, tá vendo, o nosso imaginário está sendo formado por esse tipo de arte, a gente vai incorporando, beleza? Se sente pressionada, culpada e responsabilizada pelas coisas ruins que acontecem na vida dela. Duas coisas que a gente pensa, tá? Primeiro, ela tem algum transtorno alimentar.
e ela tem algum transtorno de personalidade instável. São coisas que me aparecem na cabeça quando eu tô vendo aqui o caso. Se a gente abrir aqui no DSM, eu peguei aqui o DSM-5, tá? Se a gente abrir aqui no DSM-5 e for lá no capítulo de transtorno de personalidade e encontrar transtorno de personalidade borderline, eu vou ler aqui só a primeira linha de características diagnósticas e vocês vão ouvir isso que está sendo escrito aqui e vocês vão ver se tem alguma identificação ou não, beleza? Então, característica diagnóstica começa assim. A característica essencial do transtorno de personalidade borderline é um padrão difuso de instabilidade das relações interpessoais, da autoimagem e dos afetos e de impulsividade acentuada, que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos. Hein? Não parece um pouco? Olha, tá meio parecendo ou não? Olha só, vou ler de novo, presta atenção. A característica essencial do transtorno de personalidade borderline é um padrão difuso de instabilidade nas relações interpessoais. Antes a mãe era uma crápula e agora é decente. Não é abraçada pelo pai. A relação com o irmão dela é péssima. Um padrão difuso de instabilidade, da autoimagem. Ou seja, a autoimagem para ela é um problemaço. Né? Ela não se acha bonita, apesar de ser. Né? Quer dizer, é a visão sobre ela, mas a gente concordaria. Fala, olha, bem, bonita, uma menina bonita, 6 anos bonita. Ela precisa manter um peso bastante abaixo do que seria saudável para ela, a princípio. E não tem a ver com uma necessidade profissional, por exemplo. Ela não tem 1,80 m e está fazendo, né? Não é modelo, não é isso. Ela está ali competindo com as outras amigas. Depois, um padrão difuso também de estabilidade de afetos. Então, vê, ela é amiga das meninas, como ela falou, mas está sempre numa relação competitiva com as amigas dela, com as meninas. E de impulsividade acentuada. Então, ela mesma falou, ela se descreveu como uma pessoa muito impulsiva. Aqui tem um dado, bate com a cabeça na parede, quando está triste, quando ouve música, etc. Né? Indivíduos com transtorno de personalidade borderline tentam de tudo para evitar abandono real ou imaginado. Tá? A percepção de uma separação ou rejeição iminente ou a perda de estrutura externa podem levar a mudanças profundas na autoimagem, no afeto e na cognição de comportamentos. Lembra? Tem uma separação ali, em 2019, dos pais. Ela não absorveu aquilo bem, aquilo foi muito mal para ela. Eu falei, claro que uma separação dos pais é ruim. Ninguém fala isso, mas ela sente isso de um modo exacerbado. Né? Esses indivíduos são muito sensíveis às circunstâncias ambientais, vivenciam medos intensos de abandono e experimentam raiva inadequada, mesmo diante de uma separação de curto prazo, realística ou quando ocorrem mudanças inevitáveis de planos. Aí, olha isso aqui. Lembra que ela falou aqui embaixo? Ó, ela se autorresponsabiliza muito, ela se sente culpada. Tem uma linha aqui que ela fala isso, né? Aqui, ó, se sente pressionada, culpada e responsabilizada pelas coisas ruins que acontecem na vida dos outros. Vamos lá. Esses indivíduos podem achar que esses abandonos implicam que eles são maus. Ou seja, será que é o namorado dela que de fato se põe como filho dela, ou se ela que trata o namorado dela de todos os modos? Por quê? Porque ela não quer uma ruptura. Ela não quer ter uma ruptura porque ela vai se sentir culpada, vai se sentir má. Então, se ele quiser se afastar, se ele quiser, sei lá, um tempo, se ele quiser, sei lá, um tempo dele, nem às vezes é um tempo de relacionamento, ela vai se sentir culpada. Então, pode ser que ela exagere nos cuidados com ele. Dando demais, se doando demais, de modo exagerado, de modo inadequado até. Né? Sobretudo de modo inadequado. Se reposicionando nesse relacionamento para que ele não tenha um mínimo de movimento de separação. Porque senão implica que ela se sinta má. Tais medos de abandono têm relação com intolerância a ficar só e necessidade de ter outras pessoas ao redor. Os esforços desesperados para evitar o abandono podem incluir ações impulsivas, como automutilação ou comportamento suicida. Lembra? Ela já teve ali lá no início, e contou sobre diversos ataques de raiva e uma tentativa de suicídio. Aparece no nosso quadro, pelo menos um diagnóstico diferencial. Pelo menos eu tenho que considerar que essa paciente, que essa menina tenha um transtorno de personalidade borderline.